Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Memórias de um Suicida. Mediunidade de Ivone Pereira, inspiração pelo espírito Camilo Castelo Branco. Estamos no nosso estudo de número 69. Eu me equivoquei no último e também disse que era o de número 69, porém, o último estudo anterior a esse foi o de número 68. Agora sim, com a numeração correta, estamos no estudo número 69. No último estudo, nós analisávamos a experiência de Camilo na espiritualidade, quando foi visitado por seus familiares, seus amigos, aqueles que se preocupam com seu futuro espiritual. E ele iniciou a sua regressão, conhecendo seu passado obscuro, em que ele havia perseguido Cristo e depois os cristãos, dedicado a sua existência ao mal, uma pessoa extremamente equivocada nas suas atitudes. E aí ele registra que, apesar dessa existência ser de um passado distante, ele somente começava a sua regeneração a partir desses conhecimentos cristãos que ele sempre ignorou. Então, ele faz esse comentário que nós vemos aí na tela, de que todos os espíritos ficam vinculados a falanges, a colônias, e são dirigidos por aqueles que educam e evolvem nesses locais, sem se distanciarem da tutela desses espíritos. Então Camilo sempre pertenceu a essa colônia, essa falange da sua terra natal, que era Gália, Portugal, Espanha, e sempre percorreu o caminho evolutivo, reencarnatório, junto a esses indivíduos, dessas falanges, somente se desligando da tutela espiritual desses mentores quando completam seu ciclo evolutivo normal, ou seja, quando adquirem cabedais que lhes permitam transmutações operosas e úteis ao bem próprio e alheio. Traduzindo, nós nos desligamos da mentoria dos espíritos nobres, das colônias e dos grupos a que pertencemos quando amadurecemos espiritualmente, abandonando paixões inferiores, erros do passado e dedicando-se ao nosso bem e ao bem do próximo. O certo é que nunca Camilo havia se deslocado das Gálias ou da Ibéria até aquele momento, ou seja, ele sempre permaneceu vinculado ao seu grupo dessas existências passadas. Ele diz: a ideia da regeneração começou a se insinuar em minhas cogitações à força de percebê-la sussurrada aos meus ouvidos através da fieira do tempo. Então ele começou a se regenerar, começou a ouvir as palavras do Evangelho aos poucos, através do tempo. Quando se encontrava na Terra, sob formas humanas, ou mergulhado nas penumbras espirituais próprias dos seres da sua categoria inferior. Então, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, ele recebia essas inspirações que foram regenerando ele pouco a pouco. Ele diz que aceitou de forma calculada e interesseira, entrando a procurar recursos para solucionar as pesadas adversidades que o perseguiam, o seu destino, através dos séculos, nessa doutrina cristã. Então vejam que ele informa que aceitou o Evangelho do Cristo de uma forma interesseira, apenas para se livrar das adversidades que perseguiam seu destino. Ele usou essa doutrina cristã que, segundo afirmavam, tantos benefícios concedia àquele que a sua tutela se confiasse. Então notem que a postura de Camilo é semelhante à postura de muitos indivíduos até hoje. Se aproximam do Evangelho apenas por interesse, porque supostamente recolhem benefícios dessa aproximação. Ele diz então: o que eu não podia compreender, porém, absorto no meu mundo íntimo inferior, era o alto alcance moral e filosófico
de tais conselhos ou convites, repetidos sempre para mim em quaisquer locais terrenos ou astrais a que a vida me levasse. Então, apesar dele se dedicar ao cristianismo nessas existências interesseiras dele, ele só depois percebeu o quão profundas eram as lições do Evangelho, o alto alcance moral e filosófico desses convites da espiritualidade superior. E por isso, esperava da grande doutrina apenas vantagens pessoais, poderes misteriosos ou supersticiosos, que me levassem a conquistar a satisfação de 1000 caprichos e paixões. Notem que a postura de Camilo é semelhante à de muitos religiosos atualmente. Buscam as religiões, a doutrina cristã, o espiritismo e tantas outros tantos ramos religiosos apenas por interesses próprios, apenas para satisfazer caprichos e paixões. Essa é a postura de grande parte daqueles que procuram a religião. Poucos procuram a religião para, de fato, ter essa ligação com o Altíssimo, que é justamente o significado da palavra religião, né? Do latim religare, que liga os homens a Deus. Muitos ainda buscam essa ligação apenas para a satisfação das suas paixões. Não obstante, disse Camilo, ouvindo referências àquele mestre nazareno, cujas virtudes eram modelo para a regeneração da humanidade, súbito mal-estar alucinava-me, tal se incômodas repercussões vibrassem em meu íntimo, enquanto corrente hostil se estabelecia em minha consciência, que parecia temer investigações a respeito do melindroso assunto. Ele diz então que a partir do momento que ia conhecendo a doutrina cristã, um mal-estar o dominava, porque essas lições, esses ensinamentos, certamente faziam com que ele reconhecesse a sua pequenez, a sua inferioridade, bem como porque as lições do Evangelho nos forçam a nos melhorarmos, a buscar o autoaperfeiçoamento. Então, as lições do Evangelho traziam esses golpes para a sua consciência. Era, portanto, concludente que, se minha inteligência e meus conhecimentos intelectuais se robusteciam ao embate das lutas pela existência e dos infortúnios sob o impulso poderoso do esforço próprio, como até das ambições, o coração jazia inativo, enregelado, a alma embrutecida para as generosas manifestações do bem, da moral e da justiça. Então, Camilo revela que, apesar do conhecimento intelectual que ele adquiriu ao se dedicar ao cristianismo, o seu coração se mantinha frio, inativo, sem qualquer dedicação para manifestar o bem, o amor e a justiça. De novo, é a posição de muitos dos que buscam a religião. Acham bonito, acham interessante fazer parte de um grupo religioso, fazem pelas comodidades sociais, pelo destaque e ascensão sociais, porém o coração se mantém distante dos verdadeiros fundamentos do cristianismo, deixando de praticar a caridade, deixando de auxiliar alguém que precisa, praticando muitas vezes o mal, o desvio e satisfazendo as paixões, apesar de abraçarem uma religião, apenas na sua aparência e não no conteúdo. Ele diz que a primeira metade do século XVII surpreendeu em confusões deploráveis, na obscuridade de um cárcere terreno, envolvido em trevas, não obstante sua qualidade de habitante do mundo invisível. Então ele começa a contar da sua experiência no século XVII, em que ele se viu num cárcere, envolvido em trevas, apesar de já estar desencarnado. Que odiosa série de feitos criminosos, porém, ocasionara tão amarga repressão para a dignidade de um espírito liberto das cadeias da carne. Camilo então se pergunta: o que ele poderia ter feito, quais crimes
ele deve ter cometido para ter o destino de uma prisão, mesmo depois de liberto da carne, mesmo depois de desencarnar. Que abomináveis razões haveria eu dado à lei de atração e afinidades para que meu estado mental e consciencial apenas se afinasse com as trevas de uma masmorra de prisão terrena, infecta e martirizante. Então ele repete a pergunta, né? O que ele poderia ter feito, quais atrocidades poderia ter cometido para estar preso a uma masmorra na terra, apesar do seu desencarne, da sua condição de alma desencarnada. Convém que te inteires do que fiz por aquele tempo, leitor. Então ele fala diretamente a nós, os leitores, dizendo: eu preciso explicar então a vocês por que no século XVII eu fiquei preso na terra, numa prisão terrena, apesar de estar já desencarnado. Vamos entender por que Camilo, então, depois de desencarnar no século XVII, encontrava-se numa prisão. Iniciamos então o capítulo 20 dessa obra, intitulado A Causa de Minha Cegueira no século XIX. Já sabemos então que Camilo irá explicar o motivo de renascer no século XIX com a expiação de ficar cego. Ele vai explicar aí alguma vivência dele no século XVII, ou seja, 2 séculos antes dessa última existência. Transcorriam, portanto, os primeiros decênios do século XVII, quando renasci nos arredores de Toledo, a antiga e nobre capital dos visigodos, que as águas amigas e marulhentas do velho Tejo margeiam qual incansável sentinela. Arrojava-me a outro renascimento nos alcantilados proscênios terrestres em busca de possibilidades para urgente aprendizado que me libertasse o espírito imerso em confusões, o qual deveria aliviar os débitos da consciência perante a incorruptível lei, pois impunha-se a necessidade dos testemunhos de resignação na pobreza, de humildade passiva e regeneradora, de conformidade ante um perjúrio de amor até então indébito nos assentamentos do passado, de devotamento ao Instituto da Família. Então Camilo já revela que no século XVII, quando ele renasceu, ele estava numa condição de necessitado, de endividado, porque precisava expiar muitas faltas nessa existência. Na existência que ele vivenciou no século XVII, nos primeiros decênios do século XVII. Ele estava renascendo, então, justamente para aprender valores junto à família, junto à sua companheira, já que ele havia renascido para passar pela provação da pobreza, da humildade, de conformar-se com uma traição e devotar-se ao Instituto da Família. Ele já renasceu no século XVII com essas dívidas do passado. Pertencia, então, a uma antiga família de nobres arruinados e, na ocasião, perseguidos por adversidades insuperáveis, tais como rivalidades políticas e religiosas e desavenças com a coroa. Então Camilo, para justamente expiar tudo aquilo que precisava, ele havia renascido numa família arruinada, numa família que tinha sido nobre, mas foi à falência, perseguida então pela coroa da época, pelo rei que imperava, naquele momento. A sua família, portanto, era perseguida por inúmeras adversidades. Tinha muitos rivais políticos e por isso estava na miséria. A primeira juventude deixou-me ainda analfabeto, bracejando nas árduas tarefas do campo. Então ele já renasceu numa situação que ele precisava do trabalho braçal e não teve tempo de se alfabetizar, de ser alfabetizado. Apacentava ovelhas, arava a terra,
qual miserável tributário, repartindo-me em múltiplos afazeres sob o olhar severo de meu pai, rude fidalgo provinciano, a quem desmedido orgulho religioso, inspirado nas ideias da reforma, fizera cair em desgraça no conceito do soberano, suspeitado que fora de infidelidade à fé católica e mantido em vigilância. Então ele renasceu, filho de alguém que adotava a crença reformista, católica, protestante, que justamente naquele momento de Martim Lutero, que se desvencilhou aí dos dogmas católicos para fundar então essa nova doutrina protestante que buscava reformar a crença católica à época. Então ele renasceu nessa família onde esse pai dele era tido como um traidor da fé católica, porque tinha então essas ideias reformistas, certamente inspirado aí nas obras de Lutero. Rigoroso no trato da família como dos servos, qual condestável para os feudos. Esse pai dele era então muito rigoroso. Os rígidos deveres que me atinham à frente das responsabilidades agrárias, porém, mais ainda atiçavam em meu imo a nostalgia singular que desalentava meu caráter. Pois, no recesso de minha alma, tumultuavam ambições vertiginosas, descabidas em um jovem nas minhas penosas condições. Camilo então está revelando que ele trazia sentimentos que não eram muito comuns a um jovem na sua condição, porque as tarefas rudes, as obrigações e os deveres dele acendiam essas ideias diferentes que tumultuavam o seu íntimo. Sonhava nada menos do que a abandonar o campo e insurgir-se contra o despotismo paterno, tornar-se homem culto e útil como os primos residentes em Madrid, alguns deles militares, cobertos de glórias e com decorações. Então ele tinha a ideia de fugir do campo, fugir da autoridade paterna, para quem sabe entrar na força militar, a fim que também tivesse as mesmas glórias e condecorações dos seus primos. Outros, formando na poderosa companhia de Jesus, eruditos representantes da Igreja, por mim considerada única, justa e verdadeira, em desajuste com as opiniões paternas que a repudiavam. Então notem que Camilo já trazia, nessa existência do século XVII, a sua crença no catolicismo, querendo, então, também servir a Igreja, em contraposição ao que o seu pai pregava, ao que o seu pai defendia, já que ele repudiava essas colocações, esses dogmas da Igreja Católica. Invejava essa parentela rica e poderosa, sentindo-me capaz dos mais pesados sacrifícios a fim de atingir posição social idêntica. Então ele queria deixar a pobreza do campo para se destacar numa posição social elevada junto à Igreja Católica. Certo dia, revelei à minha mãe o desejo que, com a idade, avultava, tornando-me insatisfeito e infeliz. A pobre senhora, que como os filhos e os servos, também sofria a opressão do tirano doméstico, aconselhou-me prudentemente, como inspirada pelo céu, a moderação dos anelos pela obediência aos princípios da família por mim encontrados ao nascer, objetando ainda ser minha presença indispensável na casa paterna, visto não poder prescindir o bom andamento da lavoura do experiente concurso do primogênito e seu futuro chefe. Então Camilo dividiu com a sua mãe a vontade de deixar o campo, fugir da autoridade paterna e se dedicar à igreja. Ela pediu cautela para ele, apesar de também sofrer nas garras do tirano doméstico que era o pai de Camilo. Ela salientou que ele era muito importante ali para a preservação da lavoura, bem como que ele devia observar os princípios familiares. E lembre-se que Camilo reencarnou nessa existência, nessa época do século XVII,
justamente para valorizar a família que ele já havia ofendido anteriormente. Não obstante, dadas as minhas instâncias, disse Camilo, intercedeu junto ao Senhor e Pai no sentido de permitir-se instrução. Ele pediu ao Pai para ser instruído, alfabetizado, o que me valeu maus tratos e castigos inconcebíveis no coração paterno. Ele foi castigado por seu pai por pedir apenas que fosse alfabetizado. Com a revolta daí consequente, fortaleceu-se o desejo tornado obsessão irresistível, a qual só com imenso sacrifício era contida por meu gênio impetuoso e rebelde. Então a surra que ele tomou de seu pai, por pedir para ser alfabetizado, somente aumentou a sua vontade de deixar o campo e se dedicar à igreja. Recorri ao pároco da circunscrição, ao padre, a quem sabia prestativo e amigo das letras. Narrei-lhe as desventuras que me apoucavam, pondo-o a par do desejo de alfabetizar-me e instruir-me quanto possível. Então Camilo pede ao padre que ele auxilie de alguma forma para que ele fosse alfabetizado. Aqueceu com bondade e desprendimento, passando a ensinar-me quanto sabia. E porque se tratasse de homem culto, intelectualmente avantajado, sorvi a longos haustos as lições que caritativamente a mim concedia, demonstrando sempre tanta lucidez e boa vontade que o digno professor mais ainda se esmerava, encantado com as possibilidades intelectuais deparadas no aluno. Então o próprio padre passou a ensinar o Camilo, a alfabetizá-lo e dar instrução, e notou a sua capacidade intelectual na absorção das lições. A meu pedido, porém, e compreendendo com alto espírito de colaboração as razões por mim apresentadas, minha família não foi posta ao corrente de tal acontecimento. Então ele estudou escondido, a família não sabia. Minha frequência à casa paroquial passou a ser interpretada como auxílio à paróquia para o amanho da terra, para o cuidado da terra, favor que meu pai não ousava negar, temeroso de represálias e delações. Então o pai não se opôs às visitas constantes de Camilo à igreja, porque ele pensava que Camilo estava se inteirando das técnicas para o cuidado da terra. E além disso, o pai dele não queria represálias ou delações. Por isso, permitiu que o seu filho continuasse indo para a igreja. Um dia, depois de muito tempo passado em martirizar a mente à procura de solução para o que considerava eu a minha desventura, surgiu nas cogitações desesperadas das minhas ambições a infeliz ideia de fazer-me sacerdote. Então Camilo, com o tempo, teve a ideia de se tornar padre para fugir da influência de seu pai. Seria, pensei, meio seguro e fácil de chegar aos fins de que me enamorava. Não se tratava, certamente, de honrosa vocação para os ideais divinos, como não se cogitava de servir às causas do bem e da justiça por um apostolado eficiente, pois que, nas manifestações de religiosidade que a mim e a minha mãe impeliam, não entravam a vera crença em Deus, nem o respeito devido às suas leis. Camilo então disse que, apesar de querer sair das garras de seu pai, deixar o campo e estudar, ele enxergava na possibilidade de ser padre apenas um meio de fuga, porque ele de fato não era religioso a ponto de se dedicar ao Cristo através da igreja. Ele não acreditava nas leis divinas de uma forma totalmente envolvente, totalmente convincente. Ele estava ali por interesse. Expôs então ao padre, seu antigo mestre, a intenção, considerado louvável para suas pretensiosas ambições. Para surpresa minha, diz Camilo, no entanto, aconselhou-me bondosa e dignamente
a evitar cometer o sacrilégio de me prevalecer da sombra santificadora do divino Cordeiro para servir às paixões pessoais que me inquietavam o coração, entenebrecendo-me o senso. Então vejam que o padre foi inspirado e disse a Camilo: não se dedique à igreja usando do nome de Jesus apenas para satisfazer os seus interesses pessoais, que eram de se elevar socialmente, de obter riquezas. Camilo queria ter destaque social, queria ser rico, e por isso pensou em se dedicar à igreja, não por vocação. Então o padre orientou ele a não fazer isso, a não usar o nome do Cristo para isso, pois percebia muito bem, por ver a descoberto o meu caráter, que nenhuma verdadeira inclinação me induzia ao delicado ministério. Então Camilo, apesar de ser muito inteligente e um excelente aluno, o padre percebeu que ele não tinha vocação para o apostolado, vocação para que fosse sacerdote da igreja. O Evangelho do Senhor, meu filho, rematou certa vez, após um dos prudentes discursos em que costumava expor as graves responsabilidades que pesam sobre a consciência de um sacerdote. Deverá ser servido com inflamado amor ao bem, renúncias continuadas, durante as quais havemos de muitas vezes morrer para nós mesmos, como para o mundo e suas paixões. Então, o padre ensinava Camilo que o apostolado na igreja é um apostolado que exige renúncias, que exige muitas vezes a morte interna, pessoal do próprio padre em favor da igreja, em favor da comunidade. Que aquilo não era uma brincadeira, né? Não poderia ser um meio para que ele alcançasse estabilidade financeira ou destaque social. Com trabalho sempre ativo, incansável, renovador, em benefício alheio e para a glória da verdade, e que se destaque por legítima honestidade, espírito de independência e cooperação, sem nenhum personalismo, porquanto o servidor de Jesus deve dar-se incondicionalmente à causa, abstraindo-se das opiniões e vontades próprias, que nenhum valor poderão ter diante dos estatutos e das normas da sua doutrina. Então o padre demonstrava a Camilo que a dedicação à igreja deveria ser realizada de forma a não colocar seus interesses pessoais à frente desse serviço cristão, que ele não deveria utilizar o nome do Cristo, a posição da igreja, para satisfazer esses interesses, essas vontades pessoais. O serviço do apostolado é um serviço de renúncia, de dedicação ao povo, de dedicação aos outros e não para a satisfação pessoal. Prosseguiu o padre: é caminho áspero, semeado de urzes e percalços, de ininterruptos testemunhos, sobre o qual o peregrino derramará lágrimas e se ferirá continuadamente ao contato de desgostos cruciantes. Então ele narrava como se dá uma vida cristã verdadeira, cheia de percalços, obstáculos, perseguições. Nós sabemos que é assim. Todo aquele que realmente se dedica à causa cristã é perseguido, seja diretamente ou indiretamente, através de chacotas, através de convites das trevas, que deve a todo momento evitar e dar o exemplo, renunciar a inúmeras paixões e interesses em favor da doutrina. As flores só mais tarde ele as colherá, quando puder apresentar ao excelso Senhor da vinha os preciosos talentos confiados ao seu zelo de servo obediente e prestimoso. Então, da mesma forma que muitos espíritos superiores ensinam hoje nas páginas espíritas, nas mensagens do além, as flores do serviço cristão muitas vezes só são colhidas no mundo espiritual. Não são colhidas na terra. Nós não recebemos a recompensa aqui na terra. Essa recompensa vem quando prestamos contas dos talentos dados por Deus a nós nas existências. Não se fazendo aqui um culto à morte, um culto ao bem-estar do indivíduo somente no mundo espiritual,
mas sim que na Terra nós estamos de fato cercados de obstáculos e desafios, e que as flores do mundo não são as flores do céu, porque as recompensas que recebermos aqui serão consideradas quando chegarmos no mundo espiritual, e muitas vezes as recompensas aqui recebidas nos fazem afundar num abismo profundo. Camilo então coloca a passagem evangélica: quem quiser vir após mim, foi ele próprio que sentenciou, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, em que Jesus claramente convida ao serviço cristão, mas deixa bem claro que será necessária a renúncia de si mesmo, além de tomar a nossa cruz, ou seja, enfrentar as dores, os desafios, os obstáculos de uma vida dedicada ao Mestre. Fora daí, meu caro filho, apenas serve o ambicioso ao regalo das ambições pessoais, afastando-se do Senhor com ações reprováveis enquanto finge servi-lo. Ele dava então uma lição muito preciosa e importante para aqueles que se dedicam à religiosidade apenas para a ambição dos seus interesses mesquinhos e pessoais, apenas com as ações reprováveis que os tornam tão distantes das verdades eternas. Não tens vocação para a renúncia que se impõe frente ao honroso desempenho? Deixa-te ficar tranquilamente, servindo ao próximo com boa vontade e como puderes, mesmo no seio da família, que não andarás mal. Então, o padre orientou Camilo, que se ele não estava pronto para o sacerdócio, para ser um sacerdote da igreja, que ele servisse ao Cristo na família, junto aos seus, e não buscasse a vida de padre apenas pela satisfação pessoal, porque ele já estava ali de antemão, garantindo a Camilo que se ele assim fizesse, ele certamente cairia nas tentações do mundo, não observaria os deveres do padre, do sacerdote, e assim acabaria envolvido em sombras. Não te sentes verdadeiramente submisso à palavra de comando daquele que se deu em sacrifício nos braços de uma cruz? Não te precipites, então, querendo arrostar responsabilidades tão grandiosas e pesadas que te poderão comprometer o futuro espiritual. Então vejam que sábio foi esse padre na vida do Camilo, que nessa época não se chamava Camilo, não é? Porque era no século XVII. Camilo foi o nome recebido por ele no século XIX. Mas, quando ele era esse espírito que queria fugir da convivência paterna nos braços da igreja, o padre foi muito sábio ao dizer que se ele não estava pronto a abraçar a causa cristã em toda a sua grandeza, servindo de fato ao Mestre Jesus, que ele não se comprometesse espiritualmente com algo que ele não podia cumprir, porque aquilo seria um ultimato na sua existência para dedicar-se às trevas, porque certamente ele não conseguiria honrar o Cristo nas suas ações. Retorna, filho, às tuas obrigações de cidadão, porfiando no cumprimento dos deveres cotidianos, experimentando a cada passo a decência dos costumes. Volta à tua aldeia, apacenta o teu gado, deixa-te permanecer isento de ambições precipitadas, que te será isso mais meritório do que atraiçoar um ministério para o qual não te encontras ainda preparado. Que esses ensinamentos, então, sirvam de lição para nós também, porque muitos de nós pedem a Deus serviços nas religiões. O espírita pede para dar passe, para dar palestras, para servir ao próximo, muitas vezes sem ter nenhuma condição para tanto. Pedem principalmente a missão da mediunidade, mas não estudam, não têm conhecimento aprofundado da doutrina e não têm, o mais importante, a predisposição de doar-se em favor dos outros. Então, da mesma forma que Camilo queria usar a igreja para
satisfação dos seus interesses pessoais, nós vemos muitos médiuns que querem utilizar da mediunidade para o destaque social, para se destacarem na comunidade, para serem considerados médiuns milagreiros, médiuns curadores, médiuns que obtêm mensagens de espíritos elevadíssimos, e aí caem na vaidade, no orgulho, na mentira. Então que esse ensinamento do padre a Camilo, lá no século XVII, sirva de lição também para nós hoje. Porque é mais meritório nos dedicarmos à nossa família, aos nossos deveres de pai, de irmão, de marido, de esposa, de filho, de filha, de profissional, de amigo, do que fingir se dedicar a uma doutrina, a uma religião, quando na verdade não se está abraçando verdadeiramente essas religiões. Então é mais meritório servir quando ainda não estamos prontos para se dedicar inteiramente ao serviço cristão numa religião, como sacerdote. Ara cuidadosamente a terra amiga, zelando alegremente pelo torrão que te serviu de berço. Então ele orientava Camilo: vai arar a terra, vai cuidar do gado, vai se dedicar aos afazeres domésticos. Não há nada de pequeno nisso, são os seus deveres. No futuro você estará pronto para servir a Deus de outras formas, mas por enquanto cumpre seus deveres no lar. E espargindo em seu generoso seio as sementes pequeninas e fecundas, bem cedo compreenderás que Deus permanece contigo, porque verás suas bênçãos sempre renovadas nos frutos saborosos dos teus pomares, nas espigas loiras do trigo que alimentará a família toda, no leite criador que robustecerá o corpo de teus filhos. Então vejam que lição bonita desse padre. Os frutos do seu trabalho estarão nas frutas verdadeiras, na espiga de milho, no leite da vaca que alimenta a sua família. Aí serão os frutos do trabalho cristão, porque é uma dedicação também alimentar as bocas famintas na sua família. Cria antes o seu lar, educa filhos no respeito a Deus, no culto da justiça, no desprendimento do amor ao próximo. Que sirva também de alerta a nós, que educamos, que temos filhos ou teremos filhos, na nossa função de educar, de ensinar valores cristãos, valores de respeito à lei de Deus, justiça, amor ao próximo. Ainda que a pessoa não acredite em Deus, mas que passe valores de amor ao próximo, de fraternidade, de honestidade. Seja tu mesmo amigo de quantos te rodearem, sem esqueceres as tuas plantações e os animais amigos que te servem tão bem como teus próprios servos. Que tudo isso é sacerdócio sublime, é serviço santificante do Senhor da vinha. Então essa lição é muito profunda e serve para a gente também, porque muitos de nós queremos serviços importantes na mediunidade, no centro espírita ou em qualquer outro templo, esquecendo-se dos serviços dentro de casa, honrando sua família, educando e dedicando-se a ela para dar todo o suporte moral que ela necessita. Essa foi a lição do padre a Camilo. A ideia dos esponsais substituiu com rapidez as antigas aspirações, impressionando-me os conselhos do digno servo do Evangelho que me calaram fortemente. Então ele foi convencido, ao menos temporariamente, pelas palavras do padre. Afoito e apaixonado, entreguei-me ao nobre anelo com grandes arrebatamentos do coração, passando a preparar-me satisfeito para a sua consecução. Então ele ouviu a palavra do padre e dedicou-se ao serviço. Dada, porém, a situação melindrosa em que me colocara na casa paterna, desarmonizado com o gênio do meu genitor, e a pobreza desconcertante que me tolhia as ações, mantive em segredo os projetos de consórcio elaborados carinhosamente pelo coração, que perdidamente se enamorara. Então ele continuou no seu íntimo com a mesma ideia
de fugir da pobreza, fugir da simplicidade da sua casa e principalmente da autoridade paterna para se dedicar àquela ideia primitiva que ele continuou mantendo no coração. Dentre as numerosas moçoilas que alindavam nossa aldeia, com a graça dos atrativos pessoais e as prendas morais que lhes eram recomendações inesquecíveis, destaquei uma, sobrinha de minha mãe, a qual havia muito admirava, sem contudo ousar externar sequer a mim mesmo os ardores que me avivavam o peito ao avistá-la e com ela falar. Então ele se interessou por uma jovem, sobrinha de sua mãe. Chamava-se Maria Magda. Era esbelta, linda, corada, com longas tranças negras e perfumadas que lhe iam à cinta, e belo par de olhos lânguidos e sedutores. Como eu, era filha de nobres arruinados, com a vantagem única de ter adquirido boa educação doméstica e mesmo social, graças à boa compreensão de seus pais. Então essa jovem que ele queria consorciar-se também provinha de uma família arruinada, porém ela tinha educação, porque os seus pais deram a ela, diferente dele, que também era de família arruinada, mas não teve essa educação. Passei a requestá-la com ardor, muito enamorado desde o início do romance, tal como seria lógico em um caráter violento e rebelde. Senti-me correspondido, não suspeitando que somente a solidão de uma aldeia isolada entre os arrebaldes tristes de Toledo, onde escasseava a rapaziada galante, criara a oportunidade por meus sonhos considerada irresistível. Então ele se enamorou dessa moça, dedicou-se a ela e foi correspondido. Porém, ele deixa claro aqui que onde ele morava, onde eles viviam, não tinham outros rapazes que pudessem disputá-la. E, como nós já vimos no início do capítulo, Camilo precisava passar também por uma traição, por uma desilusão amorosa. Não que ele tivesse reencarnado para sofrer uma traição e que a sua esposa viesse com essa programação também, porque nós sabemos que ninguém vem para errar. No entanto, Camilo trazia essa predisposição no seu íntimo de sofrer uma desilusão amorosa. Amei a jovem Magda com indomável fervor, em suas mãos depositando o meu destino. De bom grado ter-me-ia para sempre refugiado na lenidade de um lar honradamente constituído, pondo em prática os ditames do generoso conselheiro. Então ele queria ficar com ela, dedicando-se ao lar. A adversidade, no entanto, rondava-me os passos, arrastando ao meu encontro tentações fortes nos trabalhos dos testemunhos inadiáveis, tentações das quais me não pude livrar, graças ao meu gênio que me infelicitava, ao mau gênio que me infelicitava o caráter. Então ele, apesar de amar Magda, não conseguiu deixar de cair nas suas paixões, porque ele tinha um mau gênio, era insubmisso, de orgulho ferido, como a revolta que desde o berço predominava em minhas atitudes à frente de um desgosto ou de uma simples contrariedade. Então Camilo revela que, apesar de amar a sua esposa, ele era muito teimoso, trazia desde o berço esse caráter, essa personalidade de não aceitar desaforo, de não aceitar o desgosto ou uma contrariedade, se revoltando muito rapidamente. Maria Magda, com quem secretamente eu concertara aliança matrimonial para a ocasião propícia, preteriu-me por um jovem madrileno, primo de meu pai, adepto oculto da reforma, que visitara nossa humilde mansão, conosco passando a temporada estival. Então Camilo já sofreu aí a sua desilusão, pois a sua namorada, que havia se comprometido a ele secretamente para um casório futuro, acabou traindo ele com o primo de seu pai.
Tratava-se de guapo militar de 25 anos, a quem muito bem assentavam os cabelos longos, os bigodes lusídeos e aprumados, como bom cavalheiro da guarda real que era. Então ele era militar, bonito, bem arrumado, a espada de copos reluzentes como ouro, as luvas de camurça, a capa oscilante e bem cheirosa, que lhe dava ares de herói. Chamava-se Jacinto de Ornelas e Ruiz, e acreditava-se, ou realmente era, conde provinciano, herdeiro de boas terras e boa fortuna. Então Camilo não pôde competir com esse homem, com esse jovem, que acabou conquistando a Maria Magda, que namorava o Camilo, mas acabou se encantando por esse jovem militar. Entre sua figura reconhecidamente elegante, as vantagens financeiras que arrastava e a minha sombra rústica de lavrador bisonho e paupérrimo, não seria difícil a escolha para uma jovem que não atingira ainda as 20 primaveras. Então a Maria Magda, muito jovem, abandonou Camilo para ter um romance com esse jovem, que era bonito, vinha de uma boa família e tinha dinheiro. Então essa jovem acabou abandonando Camilo. Jacinto de Ornelas não voltou sozinho à sua mansão de Madrid. Levou então a namorada do então Camilo. Maria Magda concordou em ligar seu destino ao dele pelos vínculos sagrados do matrimônio, deixando a aldeia, afastando-se para sempre de mim, risonha e feliz, prevalecendo-se para a traição infligida aos meus sentimentos de dignidade, do segredo dos nossos projetos, porquanto nossos pais tudo ignoravam a nosso respeito, enquanto eu, humilhado, o coração a sangrar, insuportáveis torturas morais, tinha, desde então, o futuro irremediavelmente comprometido para aquela existência, falindo nos motivos para que reencarnei, olvidando conselhos e advertências de abnegados amigos em vista da inconformidade e da revolta que eram o apanágio da minha personalidade. Então, vemos aí que com o abandono de Maria Magda, Camilo se entregou às suas paixões. Esqueceu seus deveres de filho, esqueceu as suas obrigações de espírito reencarnante, que já sabia que passaria por essas situações, e por trazer uma personalidade muito difícil, muito teimosa, ele se desligou totalmente dos conselhos dados pelos amigos, não perdoando essa traição de Maria Magda. Ele então jurou ódio eterno a ambos. Rancoroso e despeitado, desejei-lhes toda a sorte de desgraças, enquanto projetos de vingança compeliram-me a mente a sugestões contumazes de maldade, tornando-me a existência num inferno sem bálsamos, num deserto de esperanças. Vejo então que Camilo se entrega à sua personalidade ruim, que nós vimos ele possuir na época do Cristo, quando ele perseguiu os cristãos, quando ele ofendeu até mesmo a Maria Santíssima, mãe do Cristo, com piadas infames, porque ele era mau. Ele não aceitava ver a beleza e a bondade nos outros. Então essa personalidade difícil que Camilo já trazia no espírito, ele se entregou nessa existência do século XVII, não perdoando Maria Magda nem Jacinto, desejando então o mal a eles e bolando planos de vingança, transformando então sua existência num deserto de esperanças. Minha aldeia tornou-se-me odiosa. Por toda parte por onde transitasse, era como se defrontasse a imagem graciosa de Magda, com suas tranças negras baloiçando ao longo do corpo. Todos os lugares da vila fazia-lhe lembrar de Magda, e isso só aumentava o seu ódio. A saudade inconsolável apoucava-me o ser, humilhando-me profundamente. Envergonhava-me ante a população local pela traição de que fora vítima. Supunha-me ridicularizado, apontado por antigos panheiros de folguedos, acreditando girar o meu nome em torno de comentários chistosos, pois muitos havia que descobriram o meu segredo. Então ele achava que todos ridicularizavam ele por trás, pelas costas,
porque muitos sabiam que ele tinha prometido casar-se com a Mágida e ela correspondia a esse intento. Porém, depois que ela o abandonou, Camilo se sentiu traído e ridicularizado por seus companheiros da aldeia. Perdi a atração pelo trabalho. O campo se me tornou intolerável, por humilhar-me ante a recordação do faceiro aspecto do rival que me arrebatara os sonhos de noivado. Ele parou de trabalhar, ele só manteve a ideia fixa de vingança. Em vão, compassivos amigos aconselharam-me a escolher outra companheira a fim de associá-la ao meu destino, advertindo-me de que o fato que tão profundamente me atingira seria coisa vulgar na vida de qualquer homem menos rigoroso e irascível. Então, o que ele passou, de fato, foi difícil, uma traição. Porém, ele era muito jovem. Os amigos o aconselharam a ter uma outra namorada, a consorciar-se com outra moça da vila, mas ele não queria. Aquilo que tinha acontecido com ele seria muitas vezes ignorado se ele não tivesse aqueles sentimentos tão arraigados de maldade, de orgulho principalmente e de vaidade. Ardente e exageradamente sentimental, porém, aboli o matrimônio de minhas aspirações, encerrando no coração revoltado a saudade do curto romance que me tornara desditoso. Vejam como Camilo era sensível no sentimento. Ele, muito jovem, não permitiu que o perdão dominasse o seu coração de um romance tão juvenil. Ela, muito jovem. Muitas pessoas deixariam isso com o tempo para trás e seguiriam suas vidas. Camilo, porém, tinha esse sentimento exagerado, tinha essa postura orgulhosa de não perdoar de nenhuma forma, sob nenhum aspecto. Então ele abandonou a ideia do matrimônio. Olha só que exagero. Eu sei que é difícil o que ele passou, porém não justifica ele simplesmente dizer: não vou casar mais com ninguém. Ele era muito jovem. Quem nunca sofreu desilusão amorosa na juventude, não é? Mas vejam como Camilo respondeu de forma exagerada. Ele prometeu vingança e não quis mais casar com ninguém. Então, sussurraram novamente ao meu raciocínio as antigas tendências para o sacerdócio. Então ele voltou a cultivar a ideia de se dedicar à igreja, mas com interesses mesquinhos. Acolhi essas ideias agora com alvoroço, disposto a me não deixar embair pelas cantilenas, fosse de quem fosse, encontrando grande serenidade e reconforto a ideia de servir a igreja, enquanto levasse a progredir minha humílima condição social. Notem, então, que dessa vez ele não seria convencido por ninguém, muito menos pelo padre, que tinha convencido ele a dedicar-se à família. Ele queria, de qualquer jeito, sair da condição de pobreza pelos braços da igreja. Não seria certamente difícil. Se recursos financeiros escasseavam, havia um nome respeitável e parentes bem vistos que me não negariam auxílio para a realização do grande intento. Então, apesar da sua pobreza, ele confiava que o seu nome e a bondade de familiares iriam ajudá-lo a ser um sacerdote da igreja. Escorei-me ainda na impetuosa esperança de vencer, de ser alguém, de subir, fosse porque meio fosse, contando que ultrapassasse Jacinto na sociedade e no poder, fazendo-o curvar-se diante de mim, ao mesmo tempo que de qualquer modo humilhasse Maria Mágida, obrigando-a a preocupar-se comigo, ainda que apenas para me odiar. Então olhem que intenção vingativa de Camilo. Ele queria se tornar sacerdote apenas para ficar acima socialmente de Jacinto e humilhar Maria Mágida, que ela pensasse nele, ainda que fosse para odiá-lo. Vejam que situação infeliz a de Camilo nessa existência do século XVII. A gente ainda nem chegou na causa que levou ele no futuro a ter que renascer com a prova da cegueira. Certamente ele vai cometer uma atitude aí muito grave nessa existência para ter que renascer no século XIX com a expiação da cegueira.
Ele diz: a morte de meu venerando genitor simplificou a realização de meus novos projetos. Então, seu pai morreu, o seu pai era protestante, né? Tinha as ideias da reforma. Acredito que nessa época ainda não se chamava protestantismo, porque a reforma que muitos queriam dar à igreja ainda não tinha se concretizado. Então, o pai de Camilo desencarnou e isso facilitou seus projetos. Afastei as razões apresentadas por minha mãe, tendentes a me deterem na direção da propriedade, substituindo o braço forte que se fora. Inquietação insopitável desvairava meus dias. Ideias ominosas firmavam em meu cérebro um estado permanente de agitação e angústia, estabelecendo-se um complexo em meu ser, difícil de solucionar no decurso de apenas uma existência. Então vejam que Camilo ignorou as chamadas de sua mãe para dedicar-se à fazenda, à casa, à sua família, e ele manteve aquela ideia fixa de vingança, buscando a igreja, buscando uma posição social na igreja, apenas para humilhar a sua ex-namorada e aquele que tinha levado ela daquela aldeia para o matrimônio na capital. Prosseguiremos então amanhã com o estudo dessa obra maravilhosa, a fim de aprendermos o passado de Camilo e entendermos o porquê ele renasceu com tantas dificuldades que acabaram levando ao suicídio. Indevidamente, não é? Porque ninguém vem para se matar. Mas nós já aprendemos essa lição no decorrer dessa obra e agora vamos passando a entender as vivências de Camilo e, posteriormente, o seu retorno à Terra. Agradeço então a presença de todos e peço a bondade infinita do nosso Criador que possa nos envolver nesse aprendizado, orientando os nossos corações e mentes para absorvermos as lições de Camilo e de tantos outros espíritos que se dedicam à causa cristã. Estejamos, portanto, sintonizados com os nossos mentores, com os nossos guias, com aqueles responsáveis pela nossa existência na Terra, a fim de que estejamos firmes e fortes no intento de servir ao Cristo, por mais que as dificuldades nos surjam no caminho. Especialmente nesse momento de transição planetária, onde muitos desafios ainda surgirão, precisamos manter o pensamento em Cristo Jesus, estudando as suas lições, o seu Evangelho, as suas parábolas, bem como as mensagens dos Espíritos de luz enviados por Ele para nos esclarecer as mentes e os corações. Graças damos ao nosso Senhor Jesus Cristo hoje e sempre, e que cultivemos essa vibração de amor e de paz e de harmonia em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. Um forte abraço a todos.